Já pensou se você descobrisse que, por quase 2000 anos, uma das mais poderosas ferramentas de cura usadas por Jesus Cristo foi deliberadamente escondida do mundo cristão? Imagine um evangelho, preservado nas areias do deserto egípcio, que contivesse não só as palavras exatas que Jesus pronunciava para curar os enfermos, mas também os métodos precisos que ele empregava para realizar aqueles milagres que transformaram a história da humanidade. Você acreditaria na existência de um documento assim? E, mais importante ainda, você aceitaria que esse conhecimento sagrado foi propositalmente removido dos evangelhos que conhecemos hoje? O que estou prestes a revelar neste vídeo vai abalar as fundações do que pensávamos saber sobre os ensinamentos de Jesus e seus métodos de cura. Estamos falando do Evangelho Cópta de Tomé, um texto que permaneceu enterrado por séculos e que guarda segredos capazes de revolucionar nossa compreensão sobre o poder espiritual da cura divina. Este não é apenas mais um documento antigo descoberto por arqueólogos curiosos. É um tesouro espiritual, contendo as palavras literais, as expressões específicas e os procedimentos exatos que Jesus utilizava ao tocar os doentes e transformá-los em pessoas completamente sadias. Durante décadas, estudiosos das escrituras antigas se depararam com fragmentos e referências que sugeriam ensinamentos mais profundos e específicos sobre os métodos curativos de Jesus. Mas foi só com a descoberta e a tradução completa de textos coptas, preservados em mosteiros remotos do Egito, que começamos a dimensionar o que foi omitido dos evangelhos canônicos. O que veio à tona não são apenas histórias sobre milagres, mas instruções detalhadas, palavras específicas em aramaico e procedimentos que Jesus ensinava aos seus discípulos mais próximos, para que pudessem dar continuidade à sua obra de cura, mesmo após sua partida. Você pode estar se perguntando por que uma informação tão crucial ficou longe do conhecimento popular por tanto tempo. A resposta para essa pergunta nos leva a uma jornada fascinante pelos primeiros séculos do cristianismo, onde descobrimos que nem tudo que Jesus ensinou foi incluído nos textos que chegaram até nós, pelas traduções oficiais da Igreja. Existiam ensinamentos considerados poderosos, diretos e específicos demais para serem compartilhados com o público em geral. Esses ensinamentos foram preservados em comunidades cristãs isoladas, especialmente no Egito, onde a tradição copta manteve viva uma linhagem de conhecimento que remonta diretamente aos apóstolos originais. O idioma copta, derivado do antigo egípcio, mas escrito com caracteres gregos adaptados, tornou-se o veículo perfeito para preservar esses ensinamentos sagrados. Os coptas, uma das mais antigas comunidades cristãs do mundo, mantiveram uma conexão direta com as tradições apostólicas originais, muitas vezes perdidas nas sucessivas traduções e retraduções que ocorreram à medida que o cristianismo se espalhava pelo Império Romano. Ao ler os textos coptas sobre os métodos curativos de Jesus, não estamos lendo uma tradução de uma tradução de uma tradução. Estamos lendo palavras que foram cuidadosamente preservadas em sua forma mais pura, mantendo não apenas o significado, mas também a força espiritual original. Se você tem sede de conhecimento verdadeiro sobre os ensinamentos originais de Jesus, se você deseja compreender como os primeiros cristãos realmente praticavam a fé que transformou o mundo antigo, então você precisa se inscrever neste canal agora mesmo. Ative também as notificações, porque o que compartilhamos aqui não são apenas curiosidades históricas, mas revelações que podem transformar sua compreensão espiritual para sempre. Não perca nenhum vídeo desta série especial sobre os textos coptas e seus segredos milenares. Os evangelhos coptas nos apresentam Jesus não apenas como o Messias e Salvador, mas como um mestre espiritual que possuía conhecimentos específicos e práticos sobre como acessar e canalizar o poder divino para a cura física, emocional e espiritual. Enquanto os evangelhos canônicos frequentemente descrevem os milagres de cura de forma resumida, mencionando apenas que Jesus tocou alguém e a pessoa foi curada, os textos coptas preservam detalhes extraordinários sobre o que realmente acontecia durante esses momentos sagrados de transformação. Por exemplo, descobrimos que Jesus utilizava palavras específicas em aramaico, sua língua nativa,
combinadas com gestos precisos e uma forma particular de imposição de mãos que criava o que os textos descrevem como uma ponte espiritual entre o divino e o humano. Essas não eram fórmulas mágicas no sentido supersticioso da palavra, mas sim técnicas espirituais profundamente enraizadas na tradição judaica de cura, elevadas a um nível de poder e eficácia que apenas Jesus conseguia alcançar devido à sua natureza única como Filho de Deus. Os textos coptas revelam que Jesus ensinava a seus discípulos que a cura verdadeira não era simplesmente uma questão de fé passiva, mas requeria uma compreensão ativa de como o espírito humano pode se alinhar com a vontade divina para permitir que o poder de Deus fluísse através do curador para o paciente. Havia palavras específicas a serem pronunciadas, não como encantamentos, mas como declarações de fé que criavam as condições espirituais necessárias para que o milagre se manifestasse. Havia também uma sequência particular de ações físicas e espirituais que Jesus realizava, criando um protocolo sagrado que os discípulos foram instruídos a seguir quando ele não estivesse fisicamente presente. O que torna essas revelações ainda mais extraordinárias é que os textos coptas não apenas preservam as palavras e métodos de Jesus, mas também explicam a filosofia espiritual por trás desses métodos. Jesus ensinava que toda doença tem um componente espiritual, que deve ser abordado antes que a cura física possa se manifestar completamente. Ele identificava padrões específicos de desequilíbrio espiritual, que se manifestavam como diferentes tipos de enfermidades físicas, e possuía métodos correspondentes para restaurar o equilíbrio em cada caso. Segundo esses textos antigos, Jesus distinguia entre diferentes tipos de cura, baseados na origem espiritual da condição. Havia enfermidades que surgiam do que ele chamava de desalinhamento com a luz divina, outras que resultavam de feridas na alma causadas pelo pecado próprio ou alheio, e ainda outras que eram simplesmente manifestações da condição humana decaída, sem culpa específica do indivíduo. Para cada categoria, Jesus possuía palavras e métodos específicos que abordavam a raiz espiritual do problema antes de se manifestar como cura física. Os ensinamentos preservados nos manuscritos coptas revelam que Jesus possuía um entendimento extraordinariamente sofisticado sobre a conexão entre palavras sagradas e o poder de cura. Pesquisas recentes em textos antigos descobriram que ele utilizava uma combinação específica de termos em aramaico, sua língua materna, que criava o que os estudiosos descrevem como ressonância espiritual entre o curador e o paciente. Essas palavras não eram simplesmente pronunciadas, mas eram entoadas em frequências específicas que os textos coptas descrevem como capazes de despertar a centelha divina que existe em cada ser humano. Investigações linguísticas modernas têm revelado que muitas dessas palavras aramaicas tinham múltiplas camadas de significado, funcionando simultaneamente como declarações de fé, invocações divinas e comandos espirituais direcionados à fonte da enfermidade. O que torna essas descobertas ainda mais fascinantes é que os textos coptas preservam não apenas as palavras exatas que Jesus utilizava, mas também detalhes precisos sobre como elas deveriam ser pronunciadas para produzir o efeito desejado. Havia variações sutis na entonação, dependendo do tipo de enfermidade em tratamento, e Jesus ensinava a seus discípulos que o tom de voz, o ritmo da fala e até mesmo a respiração durante a pronúncia dessas palavras sagradas eram elementos cruciais para o sucesso da cura. Alguns especialistas que estudaram esses manuscritos antigos sugerem que Jesus havia desenvolvido um sistema completo de cura que integrava linguagem sagrada, respiração controlada, gestos específicos e um estado alterado de consciência que permitia acesso direto ao poder divino. Os evangelhos coptas também revelam que Jesus fazia uma distinção importante entre curas destinadas a demonstrar seu poder divino publicamente e aquelas realizadas em privado para o benefício genuíno do indivíduo sofredor. Para as curas públicas, ele utilizava palavras e métodos visualmente impressionantes que confirmavam sua autoridade espiritual diante das multidões. No entanto, para as curas privadas, especialmente aquelas realizadas para pessoas que ele conhecia pessoalmente, Jesus empregava técnicas mais sutis e profundas, que não apenas curavam o corpo físico,
mas também transformavam a alma da pessoa de forma permanente. Esses textos antigos preservam relatos detalhados de como Jesus passava horas conversando com certos pacientes antes de realizar a cura, preparando suas mentes e espíritos para receber a transformação que estava por vir. Uma das revelações mais extraordinárias encontradas nos manuscritos coptas é a descrição de como Jesus utilizava o que os textos chamam de palavras de comando sobre a matéria. Segundo essas fontes antigas, Jesus possuía certas frases em aramaico que ele pronunciava com autoridade absoluta quando enfrentava enfermidades particularmente resistentes ou de longa duração. Essas palavras não eram pedidos ou súplicas dirigidas a Deus, mas sim declarações feitas com a plena autoridade de alguém que compartilhava da natureza divina. Os textos descrevem como a própria realidade física parecia responder instantaneamente a essas palavras, como se as leis naturais reconhecessem a autoridade de quem as pronunciava e se submetessem voluntariamente à sua vontade. Estudos contemporâneos desses manuscritos também revelaram que Jesus ensinava que certas palavras tinham poder especial quando pronunciadas em momentos específicos do dia ou em locais específicos. Havia palavras de cura que eram mais eficazes quando pronunciadas ao amanhecer, outras que funcionavam melhor sob a luz da lua cheia e ainda outras que requeriam estar próximo de água corrente ou em terreno elevado. Essa compreensão sofisticada da relação entre linguagem sagrada e elementos naturais demonstra um conhecimento profundo sobre como o mundo espiritual interage com o mundo físico, um conhecimento que os textos coptas sugerem ter sido revelado diretamente por Deus ao seu Filho. Os manuscritos preservam também descrições fascinantes de como Jesus se preparava espiritualmente antes de realizar curas importantes. Havia orações específicas que ele recitava em solitude, palavras de purificação que pronunciava para limpar sua própria energia espiritual antes de tentar curar outros, e até mesmo jejuns particulares que ele realizava quando sabia que enfrentaria casos especialmente desafiadores. Esses textos antigos revelam que Jesus via a cura como uma responsabilidade sagrada que requeria preparo completo de corpo, mente e espírito, nunca como algo que pudesse ser feito casualmente ou sem a devida reverência pela magnitude do poder que estava sendo canalizado. Particularmente intrigante é a descrição encontrada em vários manuscritos coptas sobre como Jesus utilizava palavras diferentes, dependendo da idade do paciente em cura. Para crianças pequenas, ele empregava termos suaves em aramaico, que os textos descrevem como palavras de ternura que acalmam o medo, enquanto para adultos, ele utilizava linguagem mais direta e autoritária, demonstrando seu domínio sobre as forças que causavam a enfermidade. Para idosos, especialmente aqueles próximos da morte, Jesus tinha palavras especiais que não apenas curavam o corpo, quando possível, mas que também preparavam a alma para sua jornada eterna, trazendo paz profunda mesmo quando a cura física completa não era parte do plano divino. Os textos coptas também preservam detalhes sobre como Jesus lidava com enfermidades que tinham origem em trauma emocional ou espiritual profundo. Para esses casos, ele utilizava o que os manuscritos chamam de palavras de cura da alma, frases específicas em aramaico que eram pronunciadas com extraordinária compaixão e que tinham o poder de curar feridas emocionais que haviam se manifestado como doenças físicas. Essas curas frequentemente requeriam múltiplas sessões, com Jesus retornando ao mesmo paciente várias vezes, pronunciando palavras ligeiramente diferentes a cada etapa, conforme o processo de cura espiritual progredia e novas camadas de trauma eram reveladas e sanadas. A revelação mais impressionante preservada nos manuscritos coptas envolve como Jesus compreendia que certas enfermidades estavam diretamente conectadas a bloqueios espirituais, causados por mágoas não perdoadas, ressentimentos profundos ou culpa acumulada ao longo dos anos. Para esses casos complexos, os textos descrevem que Jesus empregava uma abordagem completamente diferente, começando sempre com palavras de perdão pronunciadas em uma sequência muito específica. Primeiro, ele falava palavras que liberavam o paciente da culpa que carregava. Depois, utilizava frases que ajudavam a pessoa a perdoar aqueles que a haviam ferido. E, finalmente, pronunciava palavras poderosas
que quebravam as correntes espirituais que mantinham a enfermidade presa ao corpo físico. Os manuscritos preservam a informação fascinante de que Jesus frequentemente passava um tempo considerável em oração silenciosa, antes mesmo de começar a falar essas palavras de cura espiritual profunda, pedindo orientação divina sobre qual sequência exata de palavras seria mais eficaz para cada situação individual. Os escribas coptas registraram também como Jesus ensinava a seus discípulos mais próximos sobre o uso dessas palavras sagradas de cura, mas sempre com advertências severas sobre a responsabilidade que acompanhava tal conhecimento. Segundo esses textos antigos, Jesus explicava que as palavras de cura não eram fórmulas mágicas que funcionavam automaticamente para qualquer pessoa, mas sim canais através dos quais o poder divino fluía quando havia fé genuína, compaixão verdadeira e alinhamento completo com a vontade de Deus. Ele enfatizava repetidamente que tentar usar essas palavras sem a devida preparação espiritual ou com motivações egoístas poderia não apenas falhar em produzir a cura, mas até mesmo causar dano espiritual àquele que as pronunciasse inadequadamente. Se você está se perguntando como podemos ter certeza da autenticidade desses relatos coptas, deixe sua opinião nos comentários abaixo sobre qual aspecto desses ensinamentos de cura mais desperta sua curiosidade, porque sua participação ajuda nosso canal a entender que tipo de conteúdo histórico e espiritual mais ressoa com nossa comunidade. A validação desses manuscritos vem de múltiplas fontes independentes que confirmam não apenas a antiguidade dos textos, mas também a consistência interna de seus ensinamentos com outras tradições de cura espiritual preservadas em diferentes culturas ao redor do mundo antigo. Uma descoberta particularmente reveladora nos manuscritos coptas envolve a descrição de como Jesus utilizava o que os textos chamam de palavras de comando direto para enfermidades causadas por influências espirituais negativas. Nesses casos, segundo os registros preservados, Jesus não falava gentilmente em tom de súplica, mas pronunciava comandos autoritários em aramaico, que demonstravam seu domínio absoluto sobre qualquer força que estivesse causando sofrimento. Os manuscritos preservam a informação de que essas palavras de comando eram pronunciadas com uma intensidade e autoridade que frequentemente surpreendia até mesmo seus discípulos mais próximos, revelando um aspecto do poder de Jesus que nem sempre é enfatizado nas narrativas mais familiares. Os textos coptas também documentam como Jesus adaptava suas palavras de cura conforme a fé demonstrada pelo paciente ou pelos familiares que o traziam para ser curado. Para aqueles que demonstravam fé robusta e inabalável, ele utilizava palavras diretas e simples que produziam resultados imediatos. Porém, para pessoas que lutavam com dúvidas ou medo, Jesus empregava uma abordagem mais gradual, começando com palavras que fortaleciam a fé, depois palavras que removiam o medo e finalmente palavras que traziam a cura física desejada. Essa progressão cuidadosa demonstra a compreensão profunda que Jesus tinha sobre como a condição espiritual e emocional de uma pessoa influenciava diretamente sua capacidade de receber a cura divina. Particularmente fascinante é como os manuscritos coptas descrevem que Jesus utilizava palavras diferentes quando realizava curas em público versus curas em particular. As curas públicas, especialmente aquelas realizadas diante de multidões céticas ou hostis, requeriam palavras que demonstrassem poder divino de forma incontestável. Palavras que os textos descrevem como carregadas de autoridade celestial que silenciava toda dúvida e oposição. Já as curas realizadas em ambiente privado, longe de olhares curiosos, permitiam que Jesus utilizasse palavras mais íntimas e pessoais, frequentemente incluindo o nome da pessoa em cura e referências específicas à situação particular que havia causado a enfermidade. Os escribas coptas preservaram também informações detalhadas sobre como Jesus lidava com casos em que múltiplas pessoas precisavam de cura simultaneamente, como durante epidemias, ou quando famílias inteiras eram afetadas pela mesma condição. Para essas situações, os textos descrevem que Jesus utilizava o que chamam de palavras de cura coletiva, frases específicas em aramaico que tinham o poder de trazer cura a grupos inteiros de pessoas ao mesmo tempo. Essas palavras eram diferentes daquelas utilizadas para curas individuais.
e requeriam que Jesus se posicionasse de forma específica, frequentemente em terreno elevado, para que sua voz pudesse alcançar todas as pessoas necessitadas e para que o poder divino fluísse adequadamente através das palavras pronunciadas. Uma revelação especialmente profunda encontrada nos manuscritos envolve como Jesus ensinava que certas palavras de cura funcionavam melhor quando pronunciadas em coro com outros crentes. Segundo esses textos antigos, Jesus frequentemente instruía a seus discípulos a repetirem certas frases específicas em aramaico, enquanto ele pronunciava as palavras principais de cura, criando o que os manuscritos descrevem como uma harmonia espiritual que amplificava enormemente o poder das palavras sagradas. Essa prática de cura colaborativa demonstra que Jesus compreendia profundamente como a fé unificada de múltiplas pessoas poderia servir como catalisador para manifestações ainda mais poderosas do poder divino de cura. Os textos coptas também preservam descrições fascinantes de como Jesus preparava locais específicos para realizar curas importantes, utilizando palavras de consagração que transformavam espaços comuns em santuários temporários, onde o poder divino podia operar com eficácia máxima. Essas palavras de consagração, segundo os manuscritos, eram pronunciadas enquanto Jesus caminhava em padrões específicos ao redor da área que seria utilizada, criando o que os textos descrevem como círculos invisíveis de proteção e poder que permaneciam ativos durante todo o processo de cura. Os manuscritos coptas revelam detalhes extraordinários sobre como Jesus combinava movimentos físicos específicos com as palavras de cura, criando uma sinergia entre corpo, voz e espírito que amplificava drasticamente o poder de suas intervenções divinas, tornando cada ato de cura uma manifestação completa de seu domínio espiritual e físico, o poder terapêutico de suas intervenções. Análises aprofundadas desses textos antigos revelam que Jesus não apenas pronunciava palavras sagradas, mas também executava gestos precisos com as mãos, posicionava seu corpo de maneiras específicas e até modulava sua respiração para canalizar a energia divina através da palavra. Essas técnicas corporais, meticulosamente preservadas pelos escribas coptas, demonstram que a cura por meio de palavras sagradas implicava uma integração completa de todos os aspectos do ser humano na manifestação do poder divino. É particularmente revelador o modo como os textos descrevem Jesus utilizando diferentes posturas corporais, conforme o tipo de enfermidade a ser tratada. Para males do espírito e da mente, ele permanecia ereto, com os braços levemente estendidos, permitindo que sua voz ressoasse com máxima clareza ao proferir as palavras de cura específicas para essa categoria de aflição. Já para enfermidades físicas, especialmente as ligadas a membros e articulações, os manuscritos indicam que Jesus frequentemente se ajoelhava ou se curvava ligeiramente, posicionando-se para que suas palavras pudessem fluir diretamente sobre a área afetada do corpo do necessitado. Os textos coptas também preservam dados fascinantes sobre como Jesus adaptava o volume e o tom de sua voz, de acordo com a gravidade da condição. Enfermidades leves exigiam palavras pronunciadas em tons suaves e melodiosos, quase como uma melodia sagrada que acalmava tanto o corpo quanto o espírito do afetado. Já condições mais severas ou persistentes demandavam que Jesus empregasse uma voz mais firme e autoritária, proferindo as palavras de cura com uma intensidade que os manuscritos descrevem como capaz de fazer tremer o ar ao redor e ser sentida fisicamente por todos os presentes. Investigações acadêmicas recentes sobre esses manuscritos revelaram que Jesus instruía seus discípulos a observar atentamente a respiração dos enfermos antes de escolher as palavras específicas a serem empregadas. Segundo os textos coptas, o padrão respiratório de uma pessoa revelava informações cruciais sobre a natureza espiritual de sua enfermidade e guiava a escolha das palavras mais adequadas para cada situação. Uma respiração superficial e acelerada indicava aflições relacionadas ao medo e à ansiedade, demandando palavras que transmitissem paz e segurança. Já uma respiração lenta e laboriosa sugeria problemas mais profundos, ligados à tristeza ou ao desespero, necessitando de palavras que restaurassem a esperança e a alegria no coração do aflito.
Os manuscritos preservam descrições detalhadas de como Jesus utilizava o silêncio como elemento integral do processo de cura pela palavra. Antes de proferir as palavras sagradas principais, Jesus frequentemente mantinha-se em silêncio profundo, por períodos específicos, permitindo que sua presença e intenção se estabelecessem plenamente no ambiente. Esse silêncio preparatório, segundo os textos, criava uma atmosfera de expectativa sagrada que amplificava enormemente o impacto das palavras quando, finalmente, eram pronunciadas. O silêncio também era empregado entre diferentes frases das palavras de cura, criando espaços de tempo onde o poder divino podia penetrar completamente no ser do necessitado. As evidências preservadas nos textos coptas apontam que Jesus possuía conhecimento específico sobre a influência de diferentes línguas e dialetos na eficácia das palavras de cura. Embora utilizasse principalmente o aramaico para suas práticas de cura mais poderosas, os manuscritos revelam que ele ocasionalmente incorporava palavras de outros idiomas ao tratar indivíduos de diferentes origens culturais. Essa adaptação linguística não era apenas uma questão de comunicação, mas refletia um profundo entendimento de como certas vibrações sonoras, específicas de cada língua, podiam ressoar de maneira única com diferentes constituições espirituais e físicas. Os textos descrevem que Jesus ensinava que as palavras de cura ganhavam maior eficácia quando proferidas em estado de jejum e oração prolongada. Antes de realizar curas particularmente desafiadoras, ele frequentemente se recolhia para períodos de preparação espiritual, combinando jejum, oração intensa e meditação sobre as palavras específicas que empregaria. Essa preparação não apenas purificava seu ser para servir como um canal adequado do poder divino, mas também imbuía as palavras escolhidas de uma intensidade espiritual que, conforme os manuscritos, era capaz de penetrar qualquer resistência ou bloqueio que pudesse impedir a manifestação da cura. Revelações extraordinárias nos manuscritos coptas demonstram que Jesus tinha um entendimento profundo de como fatores ambientais influenciavam a eficácia das palavras de cura. A hora do dia, a posição do sol, a direção do vento e até mesmo a fase da lua eram vistos como elementos importantes, capazes de amplificar ou diminuir o poder das palavras sagradas. Para curas realizadas durante o amanhecer, Jesus utilizava palavras específicas que se harmonizavam com a energia renovadora do sol nascente. Curas noturnas exigiam palavras distintas, adaptadas para atuar em sintonia com as energias mais contemplativas e restauradoras da noite. Os textos também trazem detalhes sobre como Jesus lidava com casos de pessoas que haviam perdido a capacidade de ouvir ou falar, adaptando suas técnicas de cura a essas circunstâncias especiais. Para os surdos, ele utilizava combinações específicas de gestos manuais enquanto proferia as palavras de cura, criando uma linguagem sagrada que transcendia a necessidade de audição física. Para os mudos, Jesus frequentemente colocava suas mãos sobre a garganta da pessoa enquanto sussurrava palavras específicas, permitindo que as vibrações das palavras sagradas fluíssem diretamente através do toque físico, restaurando a capacidade de fala. Estudos especializados desses manuscritos indicam que Jesus ensinava sobre a importância da intenção pura por trás das palavras de cura. Não bastava simplesmente pronunciar as palavras corretas. Era imprescindível que cada palavra fosse carregada de amor genuíno, compaixão sincera e fé inabalável no poder divino de trazer cura e restauração. Os textos coptas descrevem como Jesus frequentemente dedicava tempo considerável a explicar a seus discípulos que as palavras, sem o coração apropriado, eram como recipientes vazios, incapazes de carregar e transmitir o poder divino necessário para a manifestação de uma cura verdadeira. É particularmente fascinante como os manuscritos preservam descrições de Jesus, ensinando que certas palavras de cura tinham maior eficácia quando proferidas enquanto o necessitado estava em movimento. Para algumas condições específicas, especialmente aquelas relacionadas à paralisia ou dificuldades de locomoção, Jesus instruía a pessoa a tentar caminhar ou mover os membros afetados enquanto ele proferia as palavras sagradas. Essa combinação de movimento físico com palavras de cura criava, segundo os textos, uma dinâmica poderosa,
onde a fé da pessoa em movimento amplificava drasticamente a eficácia das palavras proferidas por Jesus. As revelações mais profundas nos textos coptas demonstram que Jesus possuía um entendimento extraordinário sobre como diferentes emoções humanas impactavam a receptividade às palavras de cura. Quando uma pessoa estava dominada pelo medo, ele empregava palavras específicas destinadas, primeiramente, a acalmar e tranquilizar o espírito antes de proceder com palavras direcionadas à condição física específica. Os manuscritos preservam descrições detalhadas de como Jesus reconhecia sinais sutis de ansiedade, tristeza ou raiva nas pessoas que buscavam cura, adaptando suas palavras não apenas à enfermidade física, mas também ao estado emocional e espiritual de cada indivíduo. Investigações acadêmicas recentes sobre esses textos revelam que Jesus ensinava seus discípulos a observar cuidadosamente a respiração das pessoas antes de proferir palavras de cura. Uma respiração agitada ou irregular indicava a necessidade de palavras que promovessem primeiramente o equilíbrio interno, enquanto uma respiração profunda e estável sugeria uma prontidão para receber diretamente as palavras de restauração física. Esse nível de atenção aos detalhes demonstra como Jesus compreendia que a cura verdadeira ia muito além de simplesmente proferir palavras poderosas sobre uma condição específica. Os textos coptas trazem também detalhes extraordinários sobre como Jesus utilizava combinações de palavras aramaicas que criavam padrões sonoros específicos. Estudos linguísticos modernos sugerem que essas combinações geravam frequências vibratórias que ressoavam de maneira particular no corpo humano. Algumas delas eram destinadas a harmonizar com o ritmo cardíaco, outras com os padrões respiratórios, e outras ainda com o que os textos descrevem como o fluxo vital que percorre todo o corpo humano. Evidências textuais apontam que Jesus frequentemente ensinava que a posição do corpo durante a cura influenciava de forma significativa a eficácia das palavras sagradas. Para certas condições, ele instruía as pessoas a se deitarem completamente relaxadas enquanto proferia as palavras de cura. Para outras situações, especialmente aquelas relacionadas à digestão ou circulação, Jesus pedia que a pessoa permanecesse em pé, ou, até mesmo, caminhasse lentamente durante o processo de cura. Essa compreensão da relação entre postura corporal e receptividade às palavras sagradas demonstra um profundo conhecimento sobre como a energia espiritual interage com o corpo físico. É particularmente revelador o modo como os manuscritos descrevem Jesus lidando com casos de múltiplas enfermidades em uma única pessoa. Em vez de tentar abordar todas as condições de forma simultânea, ele seguia uma sequência específica, começando sempre com palavras destinadas a fortalecer o que ele chamava de fundação espiritual do indivíduo. Somente após estabelecer essa base sólida é que Jesus procedia com palavras direcionadas às condições físicas específicas, frequentemente abordando primeiramente aquelas que mais afetavam a capacidade da pessoa de receber e manter a cura. Os textos preservam descrições fascinantes de como Jesus utilizava palavras diferentes, dependendo se a cura era realizada em público ou em privado. Curas diante de multidões envolviam palavras que não apenas traziam restauração ao necessitado, mas também fortaleciam a fé de todos os presentes. Já curas realizadas em particular permitiam que Jesus empregasse palavras mais específicas e personalizadas, adaptadas não apenas à condição física, mas também à personalidade e história pessoal do indivíduo. Estudos especializados indicam que Jesus ensinava sobre a importância do que ele chamava de tempo de silêncio, após proferir palavras de cura. Esse período de quietude não era simplesmente uma pausa, mas um momento específico onde a pessoa deveria permanecer receptiva e atenta às mudanças que começariam a se manifestar no corpo. Jesus instruía que, durante esse tempo sagrado, qualquer conversa ou distração poderia interferir no processo de cura que havia sido iniciado pelas palavras sagradas. Os manuscritos coptas trazem também informações sobre como Jesus lidava com situações onde a cura não se manifestava de imediato. Em vez de repetir as mesmas palavras, ele empregava palavras diferentes, destinadas a identificar e remover o que ele chamava de bloqueios ocultos. Esses bloqueios podiam ser físicos, emocionais ou espirituais,
e cada tipo exigia palavras específicas para sua dissolução. Os textos descrevem como Jesus possuía palavras especiais para ajudar as pessoas a liberarem mágoas antigas, medos profundos ou crenças limitantes que podiam impedir a manifestação completa da cura. Revelações extraordinárias mostram que Jesus ensinava seus discípulos que certas palavras de cura tinham maior eficácia quando proferidas em conjunto com outras pessoas. Para condições particularmente desafiadoras, ele frequentemente reunia 2 ou 3 discípulos para proferirem palavras específicas em harmonia, criando o que os textos descrevem como um campo amplificado de energia curativa. Essa prática demonstra como Jesus compreendia que algumas situações exigiam um poder coletivo focado através de palavras sagradas proferidas em unidade perfeita. Os textos também preservam descrições de como Jesus utilizava a água como elemento auxiliar em algumas curas. Ele proferia palavras específicas sobre água limpa, que então era oferecida à pessoa para beber ou utilizada para lavar a área afetada. Essa combinação de palavras sagradas com um elemento natural criava, segundo os manuscritos, uma potencialização do efeito curativo que ia além do que qualquer um dos elementos poderia alcançar isoladamente. Pesquisas acadêmicas indicam que Jesus possuía palavras específicas destinadas a preparar o ambiente antes de realizar curas importantes. Essas palavras eram utilizadas para purificar e consagrar o espaço físico, removendo qualquer influência negativa que pudesse interferir no processo de cura. Os textos descrevem como Jesus frequentemente caminhava ao redor da área, proferindo essas palavras preparatórias antes de focar sua atenção no necessitado. Evidências textuais mostram que Jesus ensinava que algumas palavras de cura tinham mais eficácia quando proferidas em movimento ascendente, começando em tom baixo e aumentando gradualmente em intensidade e altura. Outras palavras tinham melhor desempenho quando proferidas em padrão descendente, iniciando com força e diminuindo gradualmente até se tornarem quase um sussurro. Essa modulação vocal não era meramente técnica, mas refletia um profundo entendimento sobre como diferentes padrões sonoros afetavam diferentes tipos de condições físicas e espirituais. Os manuscritos coptas revelam nuances ainda mais profundas sobre como Jesus utilizava palavras específicas para diferentes tipos de cura, demonstrando um conhecimento extraordinário da conexão entre som, intenção e restauração física. Fontes preservadas indicam que ele possuía palavras distintas para problemas de visão, audição, mobilidade e condições internas do corpo. Cada categoria de aflição recebia não apenas palavras diferentes, mas também padrões respiratórios específicos que, segundo Jesus, deveriam acompanhar a pronunciação das palavras sagradas. Estudos acadêmicos sugerem que ele tinha um entendimento profundo de como certas frequências sonoras, criadas pelas palavras, podiam afetar diferentes sistemas do corpo humano. Descobertas extraordinárias nos textos mostram que Jesus ensinava seus discípulos sobre a importância do estado mental e emocional da pessoa que proferia as palavras de cura. As palavras tinham maior eficácia quando proferidas por alguém em estado de total confiança e amor incondicional. Jesus instruía que dúvida, medo ou raiva podiam diminuir drasticamente o poder das palavras sagradas, ao passo que fé absoluta e compaixão genuína amplificavam sua eficácia de forma extraordinária. Essa compreensão demonstra como Jesus via a cura como um processo que envolvia não apenas palavras, mas a transformação completa do coração daquele que as pronunciava. Evidências textuais preservam ensinamentos acerca de como Jesus utilizava palavras de cura preventiva, destinadas a fortalecer o corpo e o espírito antes que as doenças se manifestassem. Essas palavras eram ensinadas aos discípulos como práticas diárias de proteção e fortalecimento. Os manuscritos descrevem como Jesus acreditava que muitas enfermidades podiam ser evitadas por meio da pronunciação regular dessas palavras preventivas, especialmente quando combinadas com uma vida de retidão e serviço ao próximo. Essa abordagem proativa da saúde demonstra uma visão holística que considerava a prevenção tão importante quanto a cura. Investigações indicam que Jesus possuía palavras especiais para situações onde múltiplas pessoas necessitavam de cura simultaneamente. Durante epidemias ou depois de desastres naturais,
Ele utilizava palavras que podiam beneficiar grupos inteiros de pessoas de uma só vez. Os textos descrevem como essas palavras coletivas eram pronunciadas com gestos específicos que abrangiam toda a multidão, criando um campo energético que alcançava todos os presentes. Essa capacidade de cura em massa revela uma dimensão do ministério de Jesus, que frequentemente não recebe atenção adequada em relatos convencionais. Manuscritos também preservam informações sobre como Jesus lidava com situações onde pessoas solicitavam cura por razões inadequadas ou com motivações egoístas. Em vez de recusar completamente, ele empregava palavras especiais destinadas primeiramente a purificar e elevar as intenções da pessoa, preparando seu coração para receber uma cura autêntica. Esses textos mostram que Jesus via toda a interação como uma oportunidade para crescimento espiritual, utilizando até mesmo pedidos mal intencionados como portas para uma transformação profunda do caráter humano. Fontes históricas indicam que Jesus ensinava sobre palavras de cura que tinham eficácia específica durante diferentes períodos do dia e estações do ano. Certas palavras eram mais eficazes ao amanhecer, outras ao meio-dia, algumas ao entardecer. Da mesma forma, diferentes estações exigiam ajustes nas palavras empregadas, refletindo uma compreensão sofisticada sobre como os ritmos naturais influenciavam os processos de cura. Essa sincronização com ciclos naturais demonstra como Jesus via uma conexão profunda entre a humanidade, a natureza e as forças espirituais. Textos revelam que Jesus possuía palavras específicas para auxiliar pessoas que haviam perdido a capacidade de falar. Essas palavras eram pronunciadas pelo próprio Jesus, enquanto ele tocava gentilmente a garganta do afetado. Os manuscritos descrevem como essas situações frequentemente resultavam não apenas na restauração da fala, mas faziam com que a pessoa passasse a falar com uma voz mais clara e bela do que possuía antes da aflição. Isso sugere que as palavras de Jesus não apenas restauravam, mas frequentemente aprimoravam as condições originais. Descobertas acadêmicas mostram que Jesus ensinava palavras especiais para situações que envolviam crianças doentes. Essas palavras eram pronunciadas de forma mais suave e melodiosa, frequentemente acompanhadas de gestos gentis e sorrisos calorosos. Os textos preservam relatos de como as crianças respondiam quase instantaneamente a essas palavras especiais, demonstrando a sensibilidade particular das mentes jovens às frequências curativas. Jesus instruía que a pureza e a inocência das crianças as tornavam receptores especialmente eficazes das palavras sagradas de cura. Evidências textuais indicam que Jesus utilizava palavras diferentes quando curava pessoas que haviam nascido com certas condições, em contraste com aquelas que desenvolveram problemas mais tarde na vida. Condições congênitas exigiam palavras que Jesus descrevia como capazes de alcançar níveis mais profundos da alma, onde os padrões originais de perfeição permaneciam intactos. Para condições adquiridas, ele empregava palavras focadas em remover influências externas que haviam causado desequilíbrio ou dano. Essa distinção revela uma compreensão notável sobre as diferentes origens das aflições humanas. Manuscritos coptas preservam ensinamentos sobre como Jesus preparava seus discípulos para empregarem palavras de cura em sua ausência física. Ele ensinava técnicas específicas de purificação pessoal, jejum e oração que deveriam preceder qualquer tentativa de utilizar as palavras sagradas. Jesus enfatizava que, sem a preparação adequada, as palavras perderiam muito de seu poder ou, pior, poderiam causar efeitos indesejados. Essa preparação incluía não apenas princípios. Os manuscritos coptas revelam que Jesus dominava um conjunto de palavras específicas para situações em que a cura física completa não era possível, alinhando-se a um desígnio divino maior na vida do indivíduo. Nessas ocasiões, ele proferia palavras que visavam trazer paz profunda, aceitação e uma compreensão espiritual capaz de transmutar a aflição em uma oportunidade ímpar de crescimento. Os relatos descrevem como aqueles que recebiam tais ensinamentos frequentemente se tornavam fontes de inspiração e sabedoria para outros, um testemunho de que a cura nem sempre se revela da maneira convencional. Estudos acadêmicos sugerem que Jesus ensinava sobre palavras de cura que podiam ser, digamos,
armazenadas para uso posterior. Tais palavras eram proferidas sobre objetos como pedras, pedaços de tecido ou pequenas porções de azeite. Esses itens, então, eram levados por viajantes em suas jornadas ou guardados em suas residências. No momento da necessidade, o indivíduo tocava o objeto enquanto recordava as palavras específicas que Jesus havia pronunciado sobre ele, ativando o poder curativo ali impregnado. Essa prática revela uma compreensão avançada de como a energia espiritual podia ser retida em forma física. Os textos também indicam que Jesus empregava palavras específicas para curar feridas emocionais e traumas psicológicos, condições que, naquele tempo, muitas vezes eram tidas como incuráveis. Essas palavras eram proferidas com particular ternura, frequentemente acompanhadas por Jesus compartilhando suas próprias experiências de superação, o que criava uma conexão profunda com o sofredor. Os manuscritos descrevem como essas curas emocionais frequentemente resultavam em transformações profundas na personalidade, beneficiando não apenas o indivíduo curado, mas também todos ao seu redor. Revelações extraordinárias apontam que Jesus detinha palavras para curar relacionamentos desfeitos e restaurar a harmonia familiar. Quando famílias o procuravam, dilaceradas por divisões profundas, ele empregava palavras específicas, proferidas na presença de todos os membros, instaurando uma atmosfera de perdão e compreensão mútua. Os textos preservam relatos de como essas intervenções frequentemente resultavam em reconciliações duradouras, capazes de atravessar gerações, evidenciando o poder das palavras sagradas para curar não apenas corpos individuais, mas também as próprias estruturas sociais em desarmonia. Há evidências textuais de que Jesus ensinava sobre palavras de cura que operavam a longas distâncias. Quando indivíduos o procuravam para interceder por entes queridos que não podiam viajar, Jesus proferia palavras específicas enquanto visualizava nitidamente a pessoa distante. Os manuscritos descrevem como essas curas à distância muitas vezes se concretizavam no exato momento em que Jesus pronunciava as palavras, independentemente da distância que separava o enfermo. Essa capacidade revela uma compreensão profunda da natureza não localizada da consciência e da energia espiritual. Fontes antigas mostram que Jesus possuía palavras específicas para auxiliar aqueles que se encontravam à beira da morte. Tais palavras não visavam necessariamente prolongar a vida física, mas sim a facilitar uma transição pacífica e a preparar a alma para a próxima fase da existência. Os textos descrevem como aqueles que recebiam esses ensinamentos relatavam frequentemente visões de luz extraordinária e uma sensação de amor incondicional que dissipava todo o medo da morte. Os familiares presentes também eram profundamente consolados ao presenciar essas passagens transfiguradas. Manuscritos revelam que Jesus ensinava palavras específicas para curar vícios e compulsões, problemas que, com frequência, apresentavam dimensões tanto físicas quanto espirituais. Jesus compreendia que a verdadeira libertação exigia não só a erradicação do desejo compulsivo, mas também o preenchimento do vazio interior que impulsionava o vício original. As palavras utilizadas para essas curas eram proferidas ao longo de um processo mais extenso, que frequentemente incluía jejum, oração e uma reestruturação completa do estilo de vida. Investigações sugerem que Jesus adaptava suas palavras de cura à fé e à compreensão espiritual de cada indivíduo. Para aqueles com uma fé simples, porém profunda, ele proferia palavras diretas e poderosas que ressoavam com sua confiança infantil. Para pessoas com um conhecimento espiritual mais sofisticado, Jesus empregava palavras mais complexas que desafiavam tanto o intelecto quanto o coração. Essa adaptação demonstrava uma sabedoria pedagógica notável que respeitava o nível de desenvolvimento de cada indivíduo. Os textos preservam registros de como Jesus atuava em situações em que várias pessoas, com a mesma condição, buscavam cura simultaneamente. Ao invés de empregar palavras idênticas para todos, Jesus pronunciava palavras ligeiramente diferentes para cada indivíduo, reconhecendo que mesmo condições aparentemente similares poderiam ter origens e soluções distintas.
Essa individualização do processo curativo revela uma atenção singular aos detalhes únicos de cada situação humana. Descobertas acadêmicas indicam que Jesus ensinava sobre palavras de cura que eram mais eficazes quando proferidas em locais específicos, dotados de elevada energia espiritual. Certas montanhas, massas d'água ou áreas onde pessoas justas haviam orado intensamente criavam ambientes que amplificavam o poder das palavras sagradas. Jesus frequentemente levava casos particularmente desafiadores para esses locais especiais, unindo o poder das palavras à energia acumulada desses lugares santos. Evidências mostram que Jesus detinha palavras para despertar dons espirituais latentes nas pessoas após a cura física. Ele compreendia que a recuperação do corpo frequentemente abria caminho para o desenvolvimento de capacidades espirituais mais elevadas. As palavras utilizadas para esse despertar eram proferidas uma vez que a cura física estivesse completa, em um momento de máxima gratidão e abertura do indivíduo. Manuscritos coptas revelam que Jesus ensinava sobre sequências específicas de palavras que deveriam ser proferidas em uma ordem exata para tratar condições de particular complexidade. Alterar a sequência ou omitir qualquer palavra poderia diminuir drasticamente a eficácia do tratamento. Essa precisão sugere que Jesus compreendia leis espirituais específicas que regiam a interação de diferentes frequências sonoras para criar os efeitos curativos desejados. Fontes preservadas indicam que Jesus utilizava palavras especiais durante jejuns coletivos, com o propósito de amplificar o poder curativo de toda a comunidade. Durante esses períodos, ele ensinava palavras que todos pronunciavam em uníssono, criando uma harmonia vocal que elevava a consciência coletiva e amplificava a capacidade individual de canalizar energia curativa. Esses jejuns frequentemente culminavam em sessões de cura em massa, onde condições tidas como incuráveis eram resolvidas com notável facilidade. Investigações mostram que Jesus detinha palavras específicas para neutralizar os efeitos de práticas espirituais negativas ou maldições que as pessoas acreditavam ter afetado sua saúde. Jesus não negava a realidade dessas influências, mas utilizava palavras poderosas para romper qualquer ligação negativa e restaurar a proteção espiritual natural do indivíduo. Os textos descrevem como essas libertações frequentemente resultavam não apenas em cura física, mas em um senso renovado de propósito e direção na vida. Os textos revelam que Jesus ensinava palavras de cura, que poderiam ser usadas preventivamente por gestantes para assegurar a saúde tanto da mãe quanto da criança durante a gestação e o parto. Essas palavras eram proferidas diariamente durante a oração matinal e incluíam pedidos específicos de proteção, desenvolvimento saudável e um parto sem complicações. Manuscritos preservam relatos de como mulheres que seguiam essa prática frequentemente experimentavam gestações de notável tranquilidade e partos relativamente fáceis. Descobertas extraordinárias mostram que Jesus utilizava palavras específicas para curar feridas que não cicatrizavam normalmente, uma condição que frequentemente possuía dimensões espirituais além das físicas. Jesus compreendia que algumas feridas físicas persistiam abertas por conta de feridas emocionais ou espirituais não resolvidas. As palavras utilizadas para essas situações abordavam simultaneamente os aspectos físicos, emocionais e espirituais da condição, resultando em uma cura holística que transformava completamente o indivíduo. Evidências textuais indicam que Jesus detinha palavras para restaurar memórias perdidas devido a trauma ou doença. Essas palavras eram proferidas gentilmente enquanto Jesus impunha as mãos sobre a cabeça da pessoa, criando uma atmosfera de total segurança e amor. Os manuscritos descrevem como as memórias retornavam gradualmente, frequentemente acompanhadas de uma compreensão renovada sobre eventos passados que trazia cura emocional em conjunto com a restauração da função mental. Fontes preservadas revelam que Jesus ensinava sobre palavras especiais para situações em que o indivíduo havia perdido a vontade de viver devido a profundo desespero ou depressão severa. Essas palavras eram proferidas com uma autoridade especial que penetrava camadas de escuridão emocional e reacendia a centelha divina no interior do ser.
Os textos descrevem como essas intervenções frequentemente resultavam em transformações de vida que levavam o indivíduo a dedicar-se ao serviço do próximo. Manuscritos mostram que Jesus utilizava palavras diferentes para curar condições que afetavam as diversas fases da vida. Problemas da infância exigiam palavras que, segundo Jesus, eram capazes de alcançar a inocência original. Aflições da idade adulta demandavam palavras que pudessem penetrar camadas de preocupação e responsabilidade acumuladas. Condições da velhice eram tratadas com palavras destinadas a trazer paz e preparação para a transição derradeira. Investigações acadêmicas sugerem que Jesus ensinava sobre a conexão entre certas palavras de cura e as fases da lua, demonstrando uma compreensão de como os ciclos celestiais influenciavam os processos curativos terrestres. Algumas palavras eram mais eficazes durante a lua crescente, outras durante a lua minguante. Essa sincronização com ritmos cósmicos revela uma visão holística que enxergava a humanidade como parte integral de uma ordem universal maior. Os textos preservam ensinamentos sobre como Jesus lidava com situações em que a pessoa havia sido declarada incurável pelos médicos da época. Em vez de disputar os diagnósticos médicos, Jesus utilizava palavras específicas destinadas a ativar capacidades de autocura, que transcendiam as limitações do conhecimento médico daquele tempo. Essas palavras funcionavam ativando o que Jesus denominava a sabedoria interior do corpo, permitindo que processos curativos naturais operassem em níveis extraordinários. Descobertas revelam que Jesus detinha palavras especiais para tratar problemas relacionados ao sono, incluindo insônia crônica e pesadelos recorrentes. Jesus compreendia que o descanso adequado era fundamental para a saúde integral e que distúrbios do sono frequentemente possuíam raízes espirituais. As palavras utilizadas para essas condições eram proferidas em um tom particularmente suave e rítmico, que induzia um estado de paz profunda, mesmo durante a pronúncia inicial. Evidências mostram que Jesus ensinava palavras de cura que poderiam ser combinadas com música ou cânticos para amplificar seus efeitos. Ele compreendia o poder da harmonia musical para elevar a consciência e criar estados receptivos à cura. Os manuscritos preservam descrições de sessões onde palavras sagradas eram entrelaçadas com melodias simples, mas profundamente emocionantes, criando experiências que transformavam a todos os presentes. Fontes históricas indicam que Jesus utilizava palavras específicas para curar condições que afetavam múltiplos membros de uma mesma família, sugerindo um possível componente hereditário ou ambiental. Nessas situações, ele frequentemente pronunciava palavras sobre toda a família simultaneamente, criando um campo curativo que beneficiava não apenas aqueles com sintomas visíveis, mas também outros membros que poderiam estar desenvolvendo condições semelhantes. Manuscritos revelam que Jesus detinha palavras para tratar problemas de fertilidade tanto em homens quanto em mulheres. Ele compreendia que a capacidade de gerar vida estava intimamente conectada ao estado espiritual e emocional dos pais potenciais. As palavras utilizadas para essas condições frequentemente incluíam bênçãos sobre os futuros filhos e a preparação espiritual dos pais para as responsabilidades da paternidade e maternidade. Investigações sugerem que Jesus ensinava sobre palavras de cura que funcionavam melhor quando a pessoa que as recebia estava em estado de jejum ou purificação dietética. Certas condições exigiam que o corpo estivesse livre de substâncias que pudessem interferir com processos curativos delicados. Jesus fornecia orientação específica sobre a duração e o tipo de jejum necessário para maximizar a eficácia das palavras sagradas. Os textos preservados mostram que Jesus utilizava palavras especiais para situações em que a pessoa necessitava de cura, mas estava inconsciente ou em coma. Essas palavras eram proferidas diretamente no ouvido do indivíduo, baseadas na compreensão de Jesus de que a alma sempre permanecia alerta e receptiva, mesmo quando a mente consciente não estava funcionando normalmente. Manuscritos descrevem inúmeros casos em que pessoas emergiram de comas depois de receberem essas palavras especiais. Descobertas extraordinárias indicam que Jesus possuía palavras destinadas a curar traumas coletivos
que afetavam comunidades inteiras após desastres naturais ou conflitos violentos. Essas palavras eram proferidas em reuniões públicas onde Jesus abordava não apenas os ferimentos físicos individuais, mas também as feridas emocionais e espirituais que haviam afetado o tecido social da comunidade. Essas sessões de cura frequentemente resultavam em um senso renovado de unidade e propósito coletivo. Evidências textuais revelam que Jesus ensinava sobre palavras de cura que poderiam ser utilizadas por indivíduos para se autocurarem em situações onde ajuda profissional não estava disponível. Essas palavras eram especialmente importantes para viajantes ou aqueles que viviam em áreas remotas. Jesus enfatizava que a autocura exigia os mais altos níveis de fé e pureza pessoal, mas podia ser extraordinariamente eficaz quando as condições apropriadas eram atendidas. Fontes mostram que Jesus utilizava palavras diferentes baseadas na ocupação ou papel social da pessoa que buscava cura. Trabalhadores que utilizavam as mãos extensivamente recebiam palavras específicas para restaurar a força e a destreza. Professores e oradores recebiam palavras destinadas a clarear a voz e aguçar as faculdades mentais. Essa personalização demonstrava um profundo entendimento de Jesus sobre como as diferentes circunstâncias da vida afetavam necessidades de saúde específicas. Manuscritos preservam informações sobre como Jesus lidava com situações em que a pessoa havia tentado múltiplas formas de tratamento sem sucesso antes de vir até ele. Em vez de desconsiderar os esforços anteriores, Jesus utilizava palavras específicas destinadas, primeiramente, a limpar quaisquer energias residuais de tratamentos mal-sucedidos e depois a aplicar uma nova abordagem curativa que não seria comprometida por intervenções anteriores. Esse processo de limpeza era considerado essencial para permitir que uma nova cura ocorresse. Investigações acadêmicas indicam que Jesus ensinava sobre palavras de cura, que eram especificamente eficazes para crianças que haviam nascido prematuramente ou com baixo peso ao nascer. Jesus compreendia que essas crianças frequentemente necessitavam de apoio espiritual extra para auxiliar seu desenvolvimento físico a alcançar seu potencial máximo. As palavras utilizadas eram projetadas para fortalecer a força vital e encorajar um crescimento robusto em todas as áreas do desenvolvimento. Os textos revelam que Jesus possuía palavras especiais para curar relacionamentos entre pais e filhos que haviam se tornado tensos devido a mal-entendidos ou conflitos. Jesus reconhecia que a harmonia familiar era um componente essencial da saúde geral e que laços familiares rompidos poderiam contribuir para doenças físicas em todos os membros afetados. Essas sessões de cura frequentemente resultavam em uma apreciação renovada e um amor mais profundo entre os membros da família. Descobertas mostram que Jesus utilizava palavras específicas para curar condições que eram consideradas socialmente vergonhosas na época, tais como certas condições de pele ou problemas de saúde mental. Ele abordava essas situações com compaixão extra, curando frequentemente não apenas a condição física, mas também o estigma social que a acompanhava. Pessoas que recebiam essas curas frequentemente se tornavam defensores de outros que sofriam de condições semelhantes. Evidências indicam que Jesus ensinava sobre palavras de cura sazonais que eram mais eficazes durante diferentes épocas do ano. As palavras de cura da primavera focavam na renovação e no novo crescimento. As palavras de verão enfatizavam a vitalidade e a força. As curas de outono concentravam-se na preparação e na conservação de energia. As palavras de inverno traziam paz e profunda restauração. Essa abordagem sazonal refletia o entendimento de Jesus sobre os ritmos naturais e sua influência na saúde humana. Ao chegarmos aos momentos finais desta exploração extraordinária, torna-se evidente que o tesouro de conhecimento preservado nos manuscritos coptas oferece um vislumbre sem precedentes do ministério de cura de Jesus, que vai muito além dos relatos tradicionais. Essas revelações sugerem que Jesus possuía uma compreensão sofisticada da conexão entre consciência, som, intenção e cura física, que rivaliza com a física quântica moderna em sua complexidade e a supera em sua aplicação prática. O conhecimento que as primeiras comunidades cristãs cuidadosamente preservaram através dos textos coptas
revela uma abordagem sistemática para a cura, que era ao mesmo tempo profundamente espiritual e notavelmente prática. As implicações dessas descobertas se estendem muito além da mera curiosidade histórica. Elas sugerem que as práticas de cura utilizadas por Jesus eram baseadas em princípios universais que permanecem válidos ainda hoje. A compreensão de como palavras específicas, combinadas com a intenção e a preparação adequadas, poderiam facilitar curas extraordinárias, abre portas para uma renovada exploração de abordagens de cura baseadas na consciência, que honram tanto a investigação científica quanto a sabedoria espiritual. Mais significativamente, esses textos revelam que o ministério de cura de Jesus não foi uma série de milagres isolados, mas sim a demonstração de uma metodologia sistemática que ele ativamente ensinou a outros. Isso sugere que as habilidades demonstradas por Jesus não eram únicas apenas a ele, mas representavam um potencial humano que poderia ser desenvolvido através de uma compreensão e prática adequadas. O Evangelho Copta, portanto, representa não apenas um documento histórico, mas um roteiro em potencial para a recuperação de capacidades de cura que podem ter sido amplamente esquecidas pelo mundo moderno. Ao considerarmos a totalidade dessa revelação, torna-se claro que a compreensão convencional do ministério de cura de Jesus tem sido severamente limitada pela preservação incompleta de seus métodos e ensinamentos reais. Os manuscritos coptas oferecem um vislumbre tentador de um sistema de cura sofisticado que integrava a sabedoria espiritual com a aplicação prática de maneiras que poderiam revolucionar nossa compreensão tanto do Jesus histórico quanto do potencial de cura humano. Para aqueles inspirados a explorar mais a fundo, a jornada continua através do estudo cuidadoso e da experimentação respeitosa com os princípios preservados nestes textos antigos. Embora talvez nunca recuperemos completamente a metodologia integral utilizada por Jesus, os insights disponíveis através das fontes coptas fornecem uma base para uma apreciação renovada da conexão entre a prática espiritual e a cura física que poderia beneficiar inúmeras pessoas hoje. A sabedoria final que emerge desta exploração é que as maiores curas mencionadas nos textos coptas não foram meramente a restauração da saúde física, mas a transformação é um entendimento da cura que abrange o ser humano em sua totalidade, levando-o ao alinhamento com seu mais elevado potencial espiritual. Essa abordagem holística nos lembra que a verdadeira saúde não se resume apenas à ausência de doenças, mas à presença de vitalidade, propósito e conexão com a fonte divina de toda a vida. Através da sabedoria preservada do Evangelho Copta, vislumbramos uma visão de cura que honra tanto o mistério quanto a metodologia, a fé e o entendimento. Se esses ensinamentos podem ser totalmente recuperados e aplicados em um contexto moderno, ainda é uma questão em aberto. No entanto, sua mera existência já expande nossa visão do que pode ser possível quando a consciência humana se alinha com a intenção divina, através do poder de palavras sagradas proferidas com amor, fé e a devida preparação. Obrigado por assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo.